Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual que é o horário e de onde você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu queria estar aqui passando para poder estar contando um testemunho que eu tenho certeza que vai tocar muito no seu coração, e eu tenho certeza que esse testemunho vai mudar a sua história e a sua maneira de viver e de pensar. Tem um versículo que está lá em Provérbios 16:3 que vai dizer assim: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Tudo começa em 8 de março de 1998. Essa data ficou marcada na minha vida porque meu pai me deu dois presentes. Meu pai e minha mãe me deu dois presentes nessa data. Uma Bíblia, que era aquela Bíblia Júnior, aquela Bíblia ilustrada, aquela grossa, assim, sabe? E eu agradeço muito a Deus porque meu pai e minha mãe me presentearam com essa Bíblia, pra mim e pro meu irmão. E eu tinha prazer em ler aquela Bíblia todos os dias. Eu ficava apaixonada com as histórias. Então, desde pequenininha, eu sou apaixonada por ler a Bíblia, né? E eles me deram um diário também. E ali eu começava a escrever muitas coisas, eu escrevia muitos poemas, né? Foi uma fase muito gostosa na minha vida e na vida daquelas pessoas que gostam de escrever também, eu acredito assim. Daí eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei. A minha vida inteira eu gostei de escrever. E eu sempre escrevi muitos nos diários que meus pais me davam de presente. E depois eu passei a escrever nos cadernos, né? Algumas coisas eu procrastinei durante muito tempo. Esse versículo de Provérbios, ele vai dizer, né? Peça a Deus para que Ele abençoe seus planos, né? Só que muitas vezes nós fazemos planos, né? E nós nos frustramos durante o caminho, né? Talvez nós muitas vezes procrastinamos, que foi uma das coisas que aconteceu comigo, né? Durante muitos anos eu procrastinei aquilo que Deus tinha para mim, uma promessa que Deus me fez há muitos anos, né? E eu sempre procrastinei, e também muitas vezes eu também não acreditava na minha capacidade de fazer aquilo que Deus planejou para mim. Só que nós temos que entender que os dons e talentos que Ele nos dá é para servir o outro e não para nós. Então, se você tem, né, todos nós temos dons e talentos. E se você sabe o seu dom e o talento que Deus te deu, não é para você, não é para o seu uso, é para o uso do seu próximo, é para ajudar aquele que está ao seu redor. Tem um louvor que ele fala assim, né? Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Pois é, esse louvor fala muito comigo porque Deus ainda realiza sonhos. Enquanto nós temos fôlego de vida, Deus está aqui para poder realizar os nossos sonhos, né? Principalmente se nós estamos, né, dentro do centro da vontade de Deus. E alguns anos atrás o Senhor me prometeu que Ele seria comigo nesse projeto. Em 2022 eu vim embora para Lisboa, né? Sou paulista, um pouco mineira porque vivia alguns anos em Minas. E em 2022 o Senhor me deu uma promessa que eu viria para Portugal, né? E aqui já vai, pro final do ano, já vai fazer 4 anos que eu estou aqui. E nisso, nenhuma dessas promessas, em 2023, em julho de 2023, eu estava na liderança do culto da Tarde da Bênção, onde que eu congrego hoje em dia, né? E eu não entendi o porquê, e muito menos naquela época eu queria que ele estar ali. E eu sempre falava isso. Mas hoje eu consigo entender os planos, os projetos, o propósito, por que eu passei por ali naquele período, né? E passou-se uma missionária numa manhã de consagração, ao qual ela me entregou 2 promessas. Naquela época eu estava orando pelo meu pai, né? Pois ele não estava muito bem da saúde. E ela falou: Deus é com ele, Deus é com ele, Deus está guardando a vida dele, né? E ela me entregou uma outra promessa também, que aquele livro que eu estaria escrevendo naquele momento, o Senhor estava assinando embaixo, porque aquele livro seria para alcançar vidas. Irmãos, eu sou uma escritora, né? Pouquíssimas pessoas sabem, mas eu sou uma escritora.
E nisso eu procrastinei tanto aquele livro que eu estava escrevendo naquele tempo, tanto outros livros que eu tenho escrito e que eu nunca publiquei, né? Eu nunca corri atrás disso, na verdade. Assim, eu escrevia e não acreditava, escrevia e ficava e parava no meio do caminho, né? E, enfim, eu não sei qual que é o sonho que você tem nesse dia de hoje, né? Hoje é 16 de janeiro de 2026, eu não sei quais são os seus sonhos. Eu não sei o porquê que você desistiu de muitos sonhos, eu não sei o que te fez parar, talvez foi a dor, como esse louvor vai mesmo dizer, eu não sei. Mas as promessas do Senhor, elas se cumprem. Elas se cumprem no tempo determinado. Às vezes a gente acha que está demorando, às vezes a gente acha que nunca vai se concretizar. Mas se você entregou os teus sonhos, os teus planos e projetos a Deus, você pode ter certeza que vai se concretizar no tempo certo, né? E como eu disse, né, eu sou uma escritora e, para a glória de Deus, meu primeiro livro vai ser publicado dia 11 de fevereiro de 2026. Uma promessa que o Senhor me fez há anos e há 3 anos atrás Ele confirmou, para a glória de Deus, depois que eu me posicionei, né, para a glória de Deus, esse livro vai ser publicado, né? É um testemunho curto, rápido, mas que esse testemunho seja para alcançar a sua vida. Por que eu tô te contando? Porque se você me conheceu, se você tá aqui, se você tá vendo esse vídeo tem que ser alcançado até você. Eu sempre falei com Deus, Pai, todas as pessoas que passarem pela minha vida têm propósito. Às vezes a gente não entende os propósitos, né? E Deus sabe de todas as coisas, né? Eu sonho em conhecer o mundo ainda, mas talvez se eu não conhecer muitos locais ao qual eu tenho vontade de conhecer, eu tenho certeza que através deste livro, Vidas, né? Esse primeiro livro vai ser mais para mulheres que passaram por um processo de rejeição e como Deus usou as estratégias para me sair dali, mas eu tenho certeza que esse livro vai alcançar muitas mulheres que precisam, né, ser alcançadas. Vai ser muitas mulheres curadas, muitas mulheres transformadas, muitas mulheres que precisam de libertação nessa área. E é um livro curto, não é um livro muito comprido, não é um livro cansativo, tá? Mas esse livro vai ser de grande edificação para a sua vida, né? Então, se você conhece uma mulher aí, esse livro praticamente ele é específico para mulheres, mas você homem também, se você quiser ler, sinta-se à vontade, né? Eu tenho certeza que esse livro vai ser para edificar, vai ser para transformar, vai ser um divisor de águas na sua vida. E para a glória de Deus, né? Porque eu sempre falo que eu diminua e que o Senhor cresça. E para a glória de Deus, o Senhor está permitindo com que eu realize esse sonho, né? E eu tenho certeza que esse sonho vai alcançar muitas vidas que precisam ser transformadas e curadas também, né? Então, dia 11, na verdade, né, de fevereiro, eu vou estar lançando esse livro. E assim, quando ele for lançado, eu vou estar aqui passando o link para vocês estarem me ajudando a comprar, tá bom? Esse livro, as vendas dele vai ser toda para 2 instituições. Vai ser para Love Hills, que é um pessoal que eu já conheço, eles são muito sérios, eles fazem um trabalho missionário na África, né? A Jéssica, ela mora lá e eu conheço o trabalho deles. E vai ser também direcionado para as missões da Igreja Assembleia de Deus Poço de Jacó, onde que eu frequento, tá bom? Então, vocês não vão estar ajudando a Olívia, vocês vão estar ajudando essas 2 instituições que é muito usada por Deus para poder estar alcançando outras vidas também. Fica com Deus, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, para mim é boa tarde, né? Mas que Deus abençoe você e que esse testemunho venha ser de grande edificação.